Olá, meu nome é Camila Ambrosio e nós estamos hoje diretamente da sala da Smart Technology para uma aula sobre microbiologia vírus. Os vírus são organismos extremamente interessantes. Por quê? Porque ele transita entre dois mundos. Ele é um ser vivo porque tem DNA, RNA, por exemplo, mas ele não é um ser vivo porque ele não possui célula. Então, hoje nós vamos entender características gerais, sua morfologia e fazer um exercício em cima disso. Vamos lá? Olha lá, características gerais dos vírus. Primeira coisa interessante sobre esse cara é que o vírus, ele é uma estrutura, um organismo que é acelular. Ser acelular, esse A vem como não. Então, ele é um cara que não tem célula. Na outra aula, a gente aprendeu que para ser um ser vivo, que a teoria celular diz, né, que para todo ser vivo é necessário ter célula. Mas ele não tem célula. Logo, o vírus não é um ser vivo. Quando a gente pula para o segundo item, a gente já consegue perceber o quê? Que ele possui um material genético. Se ele possui um material genético, isso dá a ele característica do quê? De ser vivo. Novamente eu te falo, olha como o vírus é um cara interessante. Apesar dele não ter célula, ele tem material genético. Ele pode ter DNA, e isso dá o nome para ele de adenovírus. Adenovírus. Alguns tipos de vírus da gripe, alguns da hepatite, são adenovírus. Ele também pode ter um vírus chamado vírus de RNA. Lembra, importante aqui, ó. Ou ele é DNA, ou ele é RNA. Nunca pode ser os dois. Ele tem um material genético ou outro. O vírus de RNA recebe o nome de retrovírus. Retrovírus. Um super conhecido nosso retrovírus, quem? Nós vivemos uma pandemia desse vírus, vírus da AIDS. Vou falar um pouquinho mais dele daqui para frente. Olha só outra coisa interessante sobre os vírus. Ele não tem metabolismo próprio. Se ele não tem metabolismo próprio, ele não é um ser vivo. Tudo bem? Então ele precisa o quê? Parasitar uma célula. Ele não tem metabolismo. Se ele não tem metabolismo, não é um ser vivo. Tranquilo? Outra coisa importante que a gente tem que ver, o que é? Aqui, ó. Ser parasita intracelular obrigatório. Então ele precisa parasitar uma célula obrigatoriamente para poder se multiplicar, para conseguir se reproduzir. Então, isso é característica de ser vivo. Outra coisa, ele sofre mutação. Todo ser vivo sofre mutações genéticas. Então, olha só, de novo, como esse vírus ele é interessante. Ele é um ser vivo, porque ele parasita, sofre mutação, tem DNA. Mas ele não é um ser vivo, porque ele não tem célula e não tem metabolismo. Como que a gente classifica vírus? Vírus é vírus, e ponto. Hoje, a ciência não tem nenhum tipo de classificação de reino ou de domínio para ele. Por enquanto, os estudiosos chamam vírus de vírus. Muito bem. Conhecendo essas características gerais, vamos entender agora como é a morfologia de um vírus. Como que ele pode vir aí aparecer para te deixar um pouquinho doente. É importante a gente lembrar o seguinte. Os vírus, eles existem para animais e para vegetais. Vírus vegetal só parasita vegetal. Vírus animal só parasita animal. E aí tem alguns vírus, né, que eles tendem a sair do seu reservatório natural e pular para a gente. É o caso do vírus da AIDS, é o caso do ebola, é o caso da gripe suína, que é a famosa H1N1. Então, vamos à morfologia. Nós temos aqui, pessoal, as estruturas básicas de um vírus. Todo vírus é formado por, então olha lá, capsídeo, que é uma capa de proteína, né? Aonde dentro dele eu vou guardar quem? O meu material genético. De novo, vamos relembrar, ou DNA ou RNA, nunca os dois juntos. E ele também tem o quê? Espículas, que são receptores virais. Essa espícula me dá uma palavra chamada especificidade viral. O que quer dizer? Essa espícula vai se prender a uma célula específica. Por exemplo, vírus da AIDS.
O vírus da AIDS, ele gosta de uma célula chamada linfócito TCD4. Ele não vai se prender na TCD8, ele só vai se prender na TCD4. Quem que me dá essa especificidade? As espículas ou receptores virais. Existe um outro tipo de vírus, né? Esse aqui é o mais simples, a gente chama de vírus não envelopado. Tem um outro tipo de vírus que possui um envelope. Esse envelope, pessoal, é um pedaço da membrana plasmática da célula que ele parasitou. Então, eu tenho o quê? Uma proteção a mais. Se esse vírus ele tem uma proteção a mais, adivinha, se ele não é mais encardido de matar? Adivinha quem que é o vírus que tem esse envelope viral? O nosso querido vírus da AIDS. Esse cara aí que é tão difícil da gente matar. Tudo bem? Nós temos aqui, né, alguns vírus não envelopados, por exemplo, o vírus da HPV. O HPV é um vírus que causa câncer de colo de útero. Esse vírus, ele atinge mucosas, mucosa vaginal, mucosa peniana, mucosa oral. Então, ele é um vírus que hoje a gente está estudando bastante, porque ele está, assim, saindo um pouco do controle, infelizmente. Vírus envelopado, eu dei o exemplo do vírus da AIDS. Tudo bem? Bom, conhecendo essas características básicas do vírus, vamos, né, ver se a gente consegue responder esta questão. Relativamente aos vírus, então, vale todo mundo. Afirma-se corretamente que, no caso dos retrovírus, que causam diversas infecções, a transcriptase reversa catalisará a transformação de DNA viral em RNA viral. Bom, quando a gente está ouvindo falar aqui de uma enzima nova, essa tal dessa transcriptase reversa, convém a gente relembrar uma coisinha super importante. O que que é? Quando a gente vai produzir proteína, lembra o capsídeo formado de proteína? A gente precisa fazer o quê? Ter o DNA, que será convertido em RNA, e aí eu tenho a famosa proteína. Esse é o caminho natural de todas, né, da formação de proteína da maioria dos seres vivos. Lembra que o vírus é um cara entre dois mundos aí. Quando a gente fala de um retrovírus, que é um vírus de RNA, é necessário que ocorra o quê? A utilização dessa enzima, a famosa transcriptase reversa. A transcriptase reversa pega o RNA viral, transforma em DNA, para aí sim eu conseguir fazer o quê? rDNA, RNA e depois proteína. Você vê que eu tenho um caminho a mais. Então, o vírus da AIDS, que é esse vírus de RNA, ele faz exatamente isso. Tudo bem? Vamos aproveitar e relembrar qual é o caminho da proteína? Então, a gente tem, para conseguir relembrar o caminho da proteína, nós vamos fazer, né, um RNA mensageiro lá no núcleo, que vai se prender ao RNA transportador, mais ribossomo, e aí eu vou ter quem aqui embaixo? Esses caras, a proteína. É importante a gente relembrar esses caminhos, por quê? Porque no exercício nós vamos usar. Então, vamos voltar um pouquinho lá no nosso exercício. Então, olha só, ele diz que a transcriptase reversa transforma o DNA viral em RNA viral. A gente já sabe que isso não rola, é o inverso. Então, letra A não vai mais, não será mais usada. Vamos lá. Qualquer infecção viral, o ácido nucleico do vírus tem a capacidade de se combinar quimicamente com substâncias presentes na superfície, que permite que o vírus reconhecer e atacar o tipo de célula hospedeira. Será que todo vírus ataca qualquer tipo de célula? É isso que ele está falando para mim. Não. A gente viu que o vírus da AIDS, né, que tem aquela espícula, gosta de quem? Linfócito TCD4. Aí eu falei de um outro vírus do HPV, que ele gosta de mucosa, que é esse tecido interno da boca, da vagina,
do pênis. Então a letra B também não é verdadeira. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Letra C. No caso dos vírus, que tem como material genético DNA, esse será transcrito em RNA mensageiro e comandará síntese de proteína. Temos um cara coerente aqui. Vamos marcá-lo para quem sabe se é a nossa resposta. Vamos analisar o resto. D. Em qualquer infecção viral, é indispensável que o capsídeo permaneça intacto para que o ácido nucleico do vírus seja transcrito. O capsídeo é aquela capa de proteína. Se ele se prende à membrana, será que ele precisa ficar integrado? Será que ele precisa ficar intacto? Não, muitas vezes ele se desfaz. Também D não é uma boa opção. E todos os vírus têm material genético de RNA. A gente acabou de descobrir, né, eu acabei de falar várias vezes que o quê? DNA ou RNA, nunca os dois juntos. Então a letra E também não é boa. Bom, a gente percebe que a nossa melhor opção C realmente é a nossa verdadeira. Tudo bem? Mais algumas coisas importantes sobre vírus que a gente relembrou, né? Sobre esse caminho e sobre como se produz uma proteína. Quando a gente estuda vírus, é importante que a gente tenha 3 termos claros na nossa cabeça. O primeiro termo claro é sobre epidemia. Epidemia. A epidemia, ela é quando uma doença ela sai do controle muito rápido. Por exemplo, atualmente em São Paulo a gente vive uma epidemia de dengue, muitos casos rapidamente. Outro que a gente precisa, né, lembrar é pandemia. Pandemia, pessoal, quer dizer que eu tenho uma infecção, eu tenho indivíduos contaminados em várias partes do planeta, em todos os continentes. AIDS, hepatite B, são doenças pandêmicas. E existe um outro tipo, que é importante a gente relembrar, que é a endemia. A endemia, pessoal, é quando eu tenho uma infecção restrita a um determinado local. Por exemplo, no norte do país, nós temos o quê? Áreas endêmicas de febre amarela. Tanto que se você for passar suas férias na Amazônia, vai ter que tomar vacina, não vai ter jeito. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em vírus, a gente tem que lembrar de um cara que está entre 2 mundos, ser vivo e não vivo, tem estrutura simples, não chega a ser uma célula, pelo amor de Deus, e a gente tem que lembrar desses termos, porque está ligado a essas doenças que estão se espalhando pelo mundo. Tudo bem? Hoje foi a aula sobre vírus, uma aula básica sobre vírus, e até a próxima. Obrigada!